Em nosso estudo de hoje, a lição 35 do livro Encontro Marcado e tem por título Pais Difíceis. Nem sempre surgem como sendo personalidades adequadas aos nossos desejos aquele que a vida nos oferece por pais na instância física. Seriam eles maus ou diferentes porque não nos entenderam de pronto as ideias? Numa interrogativa dessa natureza, toda vez que estivermos na posição de filhos, é possível que devamos formular semelhante questão ao inverso. Habitualmente julgamos nossos pais humanos quando a razão começa a amadurecer no galho florido dos nossos primeiros sonhos da mocidade. Sobretudo, pretendemos medir-lhes as supostas deficiências depois de passados mais de 20 ou 30 anos sobre os dias semiconscientes de nossa infância. Se não concordam com as nossas opiniões, frequentemente apontamos-los por espíritos passadistas ou intolerantes. Nessa conceituação apressada, porém, esquecemos-nos de que eles carregam na alma as cicatrizes profundas dos golpes que receberam no caminho da experiência, quantas vezes por nossa causa. E por isso mesmo nem sempre lhes será possível colocar os ouvidos ao nível em que se nos situa a palavra. Fácil considerá-los desorientados quando não estejam de acordo com os preceitos que aceitamos como sendo os mais justos. Entretanto, a distância enorme de tempo que existe entre a hora de nossa análise e a hora do berço não nos permite saber quantos problemas e quanto fel amargaram até que adotassem padrões individuais de conduta diversos daqueles consagrados para a vida na Terra. Muito simples categorizá-los à conta de intransigentes quando nos reprovam os pontos de vista. Contudo, raramente estamos nas condições precisas para avaliar as crises que suportaram, a fim de que as tentações e desequilíbrios não arrasassem o lar que nos serve de apoio e ninho. Se te encontras à frente de pais magoados ou sofredores, recorda um homem generoso que largou as conveniências da própria liberdade para colocar uma família nos ombros, e lembra-te de certa mulher jovem e bela que olvidou a si mesma e renunciou à própria vida, padecendo na carne e na alma para que pudesses viver. Considera que eles se reuniram obedecendo aos desígnios de Deus, a fim de que viesses ao mundo, e se não puderam ser felizes como esperavam, ou se as provações da existência o tornaram assim, quando estiveres a ponto de censurá-los, pensa na alegria e no amor com que eles dois rogaram a Deus que te abençoasse quando nasceste, e em silêncio pede também a Deus que os abençoe. Eu vou partir de um raciocínio aqui que coloca a gente para meditar nesse problema dos pais e filhos. A gente observa no reino animal que a mãe, principalmente, ela dá todo o cuidado ao filhote até que esse filhote ele cresça e tenha condições de viver sozinho. Quando ele vive sozinho, aquele instinto maternal ele cessa, ele termina. Acabou. A mãe passou a ser dispensada dos cuidados. E é lógico, em uma vida que é puramente instintiva, embora já tenha um pouco de sentimento, quem disser que o cachorro, por exemplo, não ama, né? O cachorro tem um apego com o dono, com a gente. Embora tenha uma vida puramente instintiva, parece que aquela relação ela é quebrada para sempre. Né? Agora ali é adulto, acabou. A gente não consegue imaginar uma mãe lembrando que o cachorro adulto é seu filho. A gente não consegue imaginar, por exemplo, isso. Aí quando chega na fase de espírito, a gente vai encontrar na primeira revelação de Moisés honrar pai e mãe. Gente, quem é da área do direito, ou quem entende um pouco do processo legislativo, o que é que você coloca por escrito na lei? É aquilo que alguém não pratica e que você está querendo que pratique a partir de agora. Então, para ter a preocupação de se colocar lá como um dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, é porque não se honrava pai e mãe, e alguém está dizendo, isso aqui é um dos mandamentos de Deus, tá? Você tem que observar isso aqui. Depois que você crescer, você continua sendo filho, você tem que dar uma assistência até o final da vida, enfim. Você vê como é que a coisa é tão interessante para a nossa análise, que você pega agora na terceira revelação, na doutrina espírita, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, tem um momento lá que
os espíritos são obrigados ainda a deixar um texto para a gente, piedade filial, e vem falar, olha, os filhos têm o dever de cuidar dos pais idosos, não fazer o que muitas vezes se faz, colocar naqueles cantos mais ínfimos da casa, não deixando participar dos prazeres, enfim. Ainda se tem uma preocupação muito grande em estar colocando a necessidade para a gente da gente estar cuidando dos nossos pais. Existe legislação sobre isso, Estatuto do Idoso, aqui no Brasil. Isso tudo me bota para pensar numa coisa. Sempre vai chegar, o Emmanuel faz questão de falar isso no texto aqui. Chega aquele momento da mocidade, vamos usar a adolescência. Porque pelo menos foi assim que aconteceu com a gente aqui. Quando minhas filhas chegaram na adolescência, foi aquele momento em que elas começaram mais a questionar as coisas. E a gente vem aprendendo com a doutrina espírita que nossos filhos são espíritos e que eles têm uma realidade muito própria deles, eles têm assim uma vida, né, pregressa antes desse corpo também, pode ser completamente diferente da nossa, eles nascem com missões diferentes da nossa muitas das vezes, relacionamentos, amores que eles terão na vida dele também. E outra coisa que os espíritos falam, você querendo ou não querendo, eles vão viver as provas que eles têm que viver. E você, como pai, você vai decidir, você pode estar do lado deles e mostrar para eles, ó, pode pesar 1 tonelada, mas contanto que eu esteja aqui contigo, do teu lado, vamos juntos. Isso é uma letra de uma música, do Paul McCartney. Então, o que acontece? Quando a gente lê textos como esse, que estão nos convidando a gente meditar, olha, tenta pensar no sacrifício que teu pai fez. Quem era o teu pai antes de se juntar com a sua mãe? E depois, quando tiver o filho, né? Olha, só quem é pai e mãe hoje tem um pouquinho de condição de saber o que os pais viveram quando você nasceu, os sacrifícios que aconteceram, as noites de vigília, o plano de saúde, aquela coisa de consulta médica, teste do pezinho, exame daqui, exame dali, ficou doentinho, leva para o hospital, perde noite, né, para que a gente estivesse aqui hoje. E, de repente, essa rebeldia que acontece em algumas pessoas de criarem realmente uma relação até de animosidade com os pais, né? Uma vez a gente assistiu o Chico Xavier no programa Pinga Fogo, ele falando o seguinte, olha, eu venho de 4 decênios, 40 anos, naquela época, nos anos 60, ele desencarnou em 2002, ele deve ter ouvido muito mais, mas ele falava naquele programa, eu vim de 40 anos vendo mães reclamando porque não conseguiram escravizar os filhos aos seus pontos de vista, com excesso de cuidado, e filhos tomando o caminho da rebeldia para o uso de drogas, de bebidas, por conta do relacionamento conturbado. Quando, na verdade, a gente tem que começar a trabalhar a ideia de, eu vou falar aqui como pai, né, de respeitar as escolhas dos nossos filhos e orientar. Muitas das vezes a gente vai virar para o nosso filho e falar, ó, não é o que eu escolheria, não, mas você é feliz fazendo isso? Então, que você seja feliz, desde que, é claro, que a escolha que o nosso filho tenha tomado seja uma escolha digna. Às vezes foi uma profissão diferente da que eu achava. Ele tem que fazer a profissão dele. É muito comum, às vezes, eu gostava tanto daquela namorada, ele acabou ficando com a outra namorada, ela acabou casando com o outro, mas isso é a escolha dele, quem vai viver pro resto da vida com a pessoa é ele. É ele que tem que escolher, o nosso filho que tem que escolher, tudo bem. Mas fica aí a mensagem do Emmanuel com relação aos nossos pais, porque é muito difícil para a gente conseguir conceber relacionamentos mais difíceis entre pais e filhos, porque eu posso falar aqui por mim, eu não me via tanta assim, afinidade com a maneira de pensar da minha mãe, mas o amor que eu sempre tive pela minha mãe, ele é incontestável. Você às vezes tem maneiras diferentes de pensar, não significa que você vai perder o amor. Então o convite que a doutrina espírita está fazendo é o mesmo que Moisés fazia lá atrás.
honrar pai e mãe acima de tudo, porque eles são os responsáveis por nós termos a oportunidade da reencarnação. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.